Fala, gurizada louca! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Caio e hoje a gente vai aprender sobre anatomia vegetal. Simbora! Então vamos lá, galera. O que a gente vai aprender hoje é sobre a anatomia vegetal. É uma parte da botânica que vai se preocupar em como as células vegetais se comportam. Então a gente vai aprender os principais partes aqui da célula vegetal. O que a gente tem que entender é o seguinte: se você estudar o que a gente pode entender é que todos os vegetais possuem o mesmo plano vegetal. O que isso significa? Significa que se você estudar um vegetal, possivelmente você vai encontrar os mesmos órgãos, tecidos e organelas das células. Já parou para pensar nisso? Uma célula vegetal ou um vegetal, ele tem órgãos, ele tem tecidos, ele tem organelas. Então, se você estudar uma célula vegetal, na verdade você vai estar encontrando aí um padrão nas outras células. Então, o que a gente vai começar a estudar primeiro? Vamos começar estudando a célula vegetal. Certo? Realmente, quando você vê uma célula vegetal funcionando, você não consegue imaginar uma outra comparação, além de uma mini fábrica. Realmente, assim, as células vegetais, vocês vão ver que eles funcionam de maneira organizada e cada atividade tem a sua organização. Certo? Bom, a gente tem que lembrar também que a célula vegetal é uma célula eucarionte. Lembra que a gente acabou de falar sobre isso? Então, verdadeiro, eu tenho uma carioteca, eu tenho um núcleo organizado verdadeiro. E essas células, elas vão ter algumas coisas, como por exemplo, o formato delas pode ser diferente mesmo. Como que vai ser esse formato? O formato vai ter a ver com a função daquela célula. Lembra quando a gente estudou em células animais? Que cada um tinha um formato diferente? Isso vai depender da função que ele exerce. A célula vegetal é uma célula eucarionte, ela tem organelas que vão funcionar de maneira organizada, e se a gente estudar um vegetal, a gente vai estar estudando as organelas de praticamente todos eles. Então vamos começar imaginando o que as células vegetais têm. Uma coisa que difere bastante da célula vegetal é que ela tem parede celular. Você pode observar nessas duas células, essa é uma célula animal, essa é uma célula vegetal. O que você vê de diferente que chama a atenção? É que essa daqui tem um envoltório a mais, parece, não é? Então, ela é uma célula vegetal e uma das coisas que mais chama a atenção numa célula vegetal é exatamente a parede celular, coisa que você não encontra aqui na célula animal. Então, eu posso dizer que a parede celular vai ser a minha principal característica das plantas. Então, quando eu encontro uma parede celular na célula vegetal, eu consigo identificar na hora que ela é uma célula vegetal. Mas para que serve essa parede celular além disso? Ela vai servir como... Ou, na verdade, a parede celular vai contribuir também, ela contribui para a sustentação. E a gente vai ver o porquê que isso acontece. Uma outra coisa da parede celular é que ela é rígida. O fato dela ser rígida, isso vai limitar o tamanho da célula. Então, limita o tamanho da célula. E do que é feito a parede celular? Se você já assistiu a nossa aula de açúcares, você vai ver que ela é feita de um polissacarídeo. Ela é feita de um polissacarídeo. Você lembra o nome desse polissacarídeo? Celulose. É isso aí. Mas a parede celular é só feita de celulose? Não, ela também tem ceras e outras coisas que você pode encontrar. Então, na verdade, a parede celular é muito importante para o homem, porque ela vai poder ser usada, por exemplo, como a madeira, as fibras, o alimento, matéria-prima para outras coisas. Então, a parede celular para a gente, para o ser humano, é muito importante, além de todas essas características que ela tem. Uma outra coisa que você consegue ver é que ambas as células, elas têm parede celular. Tá vendo aqui? Nossa parede celular.
E aqui internamente também, ó, nós temos uma coisa que você pode ver em ambas as células, tanto na célula animal como a célula vegetal, é uma membrana. Essa membrana, chamada de membrana plasmática, ela vai delimitar o exterior da célula com o interior. Então, tudo está organizado dentro da célula porque a gente tem uma membrana aqui que protege, que faz entrar. Essa membrana ela vai permitir a entrada ou não de certas substâncias, então ela vai funcionar de uma maneira com uma permeabilidade seletiva. Vamos escrever tudo isso? Então, o que a membrana plasmática ela vai fazer? Bom, ela também é chamada de membrana celular. Então, é a minha membrana da célula. É como se fosse uma... Então, é ela que vai permitir a entrada ou saída das substâncias. Outra coisa, então, que ela faz, ela tem permeabilidade seletiva. Então, dependendo da substância, ela deixa entrar, senão não. E alguns cientistas dizem que essa membrana celular é uma das mais importantes. Se você pegou a nossa aula de lipídios, você vai ver que, na verdade, a nossa membrana é uma bicamada de fosfolipídios. Lembra disso? Então, imagina o seguinte. Ela é bicamada porque é uma camada dupla. E ela vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Eu não sei se vocês vão lembrar daquele desenho maravilhoso que eu fiz. Então, ou seja, uma parte dela vai ser polar e a outra vai ser apolar. Então, uma parte ela vai excluir a água, né? Vai ter pavor da água, e na outra parte ela vai amar a água. Então, essa bicamada fosfolipídica, na verdade, ela é a nossa membrana celular, nossa membrana plasmática. E se eu fosse citar aqui todas as funções que ela vai ter? Bom, a primeira é que ela vai mediar, vamos colocar aqui, ó, o transporte. Então, ela vai mediar o transporte de substâncias para o interior e exterior da célula. Então, o que ela vai acontecer? Talvez ela vai deixar sair as substâncias que eu preciso que saia e vai fazer entrar as substâncias que eu quero que entre. Então, na verdade, é isso que está acontecendo aqui. Essa permeabilidade seletiva, né? Essa mediação. Outra coisa que ele vai fazer na célula vegetal também, ela vai coordenar a síntese de fibras de celulose. Então lembra que além da minha membrana plasmática, eu tenho uma parede na minha célula vegetal, certo? Então essa membrana plasmática, ela vai também coordenar a síntese de fibras para serem utilizadas aqui na parede. E por fim, ela vai ajudar a receber e transmitir sinais de hormônio, ou sinais hormonais, vamos colocar bonito aqui, ó. Para que ela vai receber ou transmitir sinais hormonais? Porque recebendo aqui do exterior esses sinais de hormônios, ela vai controlar o crescimento ou não da célula que está dentro da parede celular. Então, vamos lá. Parede celular é essa parte rígida, né, que a gente tem no exterior. Membrana plasmática tem tanto na célula animal como na vegetal, certo? Na vegetal, ela vai mediar o transporte de substâncias para o interior e exterior da célula, coordenar a síntese de fibras da celulose e receber ou transmitir também os sinais de hormônio, né? Porque vai aumentar, ela aumentar ou diminuir a minha célula. Nos dois casos das células aqui, tanto a vegetal como a animal, você vai perceber que ele tem um núcleo. Como é uma célula eucarionte, ele tem um núcleo verdadeiro. Vamos ver para que serve?
Então, o núcleo, ele vai cuidar, então, a primeira função, vamos colocar aqui, da síntese de proteína. E a gente já viu isso nas aulas passadas, né? Como que o núcleo, ele faz essa síntese. E além disso, se a gente pode citar um segundo ponto, é que ele armazena as informações genéticas. E é interessante que no núcleo, aqui, a gente imagina o núcleo, ele vai ter as informações genéticas, certo? E ele vai ter os cromossomos lá dentro. É interessante que cada planta, ela vai ter um número de cromossomos diferentes. Imagina, por exemplo, umas ervas que a gente encontra. Talvez ela vai ter de 4 a 10 cromossomos. Se você pegar a couve, por exemplo, você consegue identificar ela porque ela tem 18 cromossomos. Se você pegar o trigo, por exemplo, ele vai ter 42 cromossomos. E se você pegar uma pteridófita, por exemplo, ela vai ter 1250 cromossomos. Você acredita nisso? Uma outra coisa que a gente só encontra nas células vegetais são os plastídeos. A gente pode chamar eles também de plastos. E daí você vai conseguir lembrar o nome de uma organela bem conhecida que é o cloroplasto. E a gente vai ver essas organelas. Então, os plastídeos, ou os plastos, na verdade, eles são as organelas que vão fazer fotossíntese. Vamos fazer uma aula só sobre fotossíntese para explicar o que é esse processo. Bom, então, se ele tem vários plastos, vamos começar com o mais famoso aqui, que é o cloroplasto. O que o cloroplasto faz? Bom, é ele que é o responsável pela fotossíntese. E ele possui também clorofila, por isso que ele vem desse nome, clorofila. E é o que dá a característica verde para as plantas. Então, eles são receptores de energia luminosa. Onde que a gente enxerga isso? Bom, onde que a gente enxerga isso? Se você pegar aqui, por exemplo, um tipo de plasto, que é o cloroplasto, você consegue enxergar que ele tem uma membrana, certo? E lá dentro você vê vários disquinhos. Para que ele serve? Então, imagine que isso daqui é um cloroplasto, certo? Então, aqui a gente encontra a membrana, ok? E a gente fez uma abertura nela aqui para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo lá dentro. Você vai conseguir enxergar vários disquinhos lá dentro, funcionando. Cada um desses disquinhos, a gente dá um nome. É tilacoide. E se a gente pegar eles todos, no plural, fica grama, que é o que a gente tem dentro de um cloroplasto, ok? E é interessante que ele também vai ter o material genético dele aqui, bonitinho, dentro. Então quer dizer que eu tenho um núcleo aqui com o meu material genético da célula. E dentro de cada cloroplasto, eu tenho também material genético? Sim, você tem. O que os cientistas dizem é que isso pode ter acontecido por causa da origem na endossimbiose, ou origem endossimbiótica. O que significa? Eles vão acreditar que o meu cloroplasto, na verdade, era uma antiga bactéria e a célula foi e pegou ele para ela. Então, por isso que eles vão chamar dessa maneira. Perdão? Então, você tem outros nomes também. Por exemplo, aqui ele vai ter um gel, né? Que vai estar em volta dele. E esse gel também tem um nome, que é a estroma. Ele é um líquido gelatinoso que está por detrás. Ele é um líquido gelatinoso que está por todo o meu cloroplasto. Aqui a gente tem uma membrana, né, exterior e uma interior. E o cloroplasto, ele vai cuidar para que a fotossíntese aconteça. Mas a gente viu que ele não tem só um plasto. Você pode ter outros tipos de plastos, por exemplo, o cromoplasto. E também eu tenho o leucoplasto. O cromoplasto é o que vai cuidar, na verdade são plastos coloridos, né?
são pigmentos coloridos que que absorvem luz. Já os cromoplastos, eles são pigmentos, né, coloridos que vão absorver luz. E os leucoplastos não têm pigmento nenhum. Mas ele vai reservar as substâncias dentro dele. E ele vai receber, o leucoplasto, o nome daquilo que ele está armazenando. Por exemplo, ele pode armazenar amido, então vai ser aminoplasto. Ele pode armazenar proteína, ele vai ser um outro tipo de plasto. Ou, por exemplo, ele pode ser o oleoplasto, que ele vai armazenar lipídios. Então, todos esses são membranas, são plastos, não é? E o mais famosinho deles é o cloroplasto, que cuida da fotossíntese porque ele tem clorofila. Outra coisa gigante que a gente encontra nas células vegetais e não nas células animais é essa coisa gigante aqui, transparente, que é o vacúolo central. Vamos aprender um pouco sobre ele? O que o vacúolo vai fazer? Você percebeu que ele é meio transparente, então na verdade ele vai abrigar dentro dele um suco celular. O que esse suco celular na verdade é? Ele é a água mais outras substâncias. E, na verdade, em algumas células vegetais, eles fazem ou ocupam 90% do volume da célula. Então, é grandão. O que ele vai fazer além de tudo isso? Ele vai também... Olha outra coisa que ele vai fazer. Digestão e reciclagem. Mas digestão e reciclagem do quê? Das substâncias e organelas que tiver dentro da célula. O meu vacúolo ele pode acumular também várias outras substâncias, como H2O, íons, açúcares, ácidos orgânicos e muitas outras coisas, ok? É o meu plasto também que vai fazer com que eu tenha rigidez na célula. Em que sentido? Vocês percebem que o plasto ele é gigante. Então, como ele é gigante, ele vai fazer uma pressão interna na célula e vai deixar a célula durinha. Outra organela, a mitocôndria. A gente aprendeu já nas outras aulas o que a mitocôndria faz. A gente pode chamar a mitocôndria de centro respiratório. Além de ser o centro respiratório, é nela que vai acontecer também a liberação de ATP. Ou seja, ela vai cuidar para que aconteça a liberação de energia na célula. O número de mitocôndrias dentro de uma célula vai depender muito da demanda energética. Quanto mais eu precisar de energia, mais mitocôndria eu vou ter na célula. Assim como o cloroplasto, a mitocôndria também vai ter o seu próprio DNA interno. Ou seja, assim como os cientistas acreditam que a célula vegetal tem cloroplasto pela origem da endossimbiose, a mitocôndria, a mesma coisa. Outro, ribossomos. Bom, a gente já aprendeu, né, o que faz um ribossomo. Ele vai trabalhar na síntese de proteínas. E por enquanto isso daqui está mais do que excelente. Ribossomos, síntese de proteína. A gente já viu essas organelas na célula animal. Só para a gente continuar então nessa aula, lembrando do que a gente já aprendeu. O retículo endoplasmático, rugoso e liso. O rugoso ele vai cuidar do ribossomo, que cuida da síntese de proteína, e o liso do lisossomo, que vai cuidar da digestão celular. O complexo de Golgi, ou uma nomenclatura mais nova, o complexo golgiense, o que ele vai fazer, galera? Vamos tentar lembrar? Ele vai fazer também a síntese e secreção celular. Olha que coisa mais linda ficou isso daqui. Na verdade, na célula vegetal, ele vai fazer a síntese e secreção de polissacarídeos para a parede celular. E ele vai fazer isso daí lançando vesículas. Isso a gente lembra também, né? Opa! Olha eu caindo aqui. Lançando essas vesículas pequenininhas, né? Que elas vão cuidar aí tanto da síntese como secreção dos polissacarídeos para a parede celular. E o citoplasma na minha célula vegetal? Bom, posso chamar também aquele líquido de citosol. Esse citosol é um líquido onde todas as organelas estão submersas. Então, se a gente pegar aqui, ó, imagina a parede celular, certo? Da célula. Aqui a gente tem a membrana plasmática e aqui a gente tem o citosol, ok? O
que vai acontecer? Esse citosol, ele vai estar sempre se movimentando. Esse movimento que a gente chama de ciclose. O que é ciclose? É essa corrente citoplasmática, né? Ele vai ficar se mexendo. E isso é muito importante para a célula vegetal, porque ela vai facilitar a troca de substâncias. Tanto dentro ou no interior da célula, como em outras células que podem estar aqui também. Então, essa troca aqui com a ciclose ajuda muito. Então, vamos para a nossa revisão. A gente aprendeu hoje que a nossa célula vegetal faz parte, né, do nosso estudo de anatomia vegetal, entender que a minha célula vegetal ela tem uma parede celular, coisa que a gente não encontra nas células animais. O que diferencia também vão ser os plastos, e aqui está para a gente o cloroplasto. A gente percebe todas essas moedinhas que tem aqui, não é? Elas que vão trabalhar para receber a luz do sol e transformar isso daí no próprio alimento dela. Coisa que a gente vai estudar mais para frente na fotossíntese. Nós temos também o vacúolo central. Lembra para que serve o vacúolo central? Ele vai armazenar água e outras substâncias. E por ele ser grandão desse jeito, ele comprime tudo isso daqui e deixa rígido. Ok? E outras membranas também. A gente viu a mitocôndria, ela está aqui, ó, ela faz parte da respiração celular. Além disso, ela vai lançar energia, né, ATP. Os ribossomos, ó, eles vão estar trabalhando na síntese de proteína. A gente tem o retículo endoplasmático rugoso, o liso, o complexo de Golgi, que vai lançar aquelas vesículas, né, de secreção. Então, na verdade, essas são algumas diferenças que a gente tem, né? Se a gente conseguir lembrar aqui dos plastos e da parede celular e do vacúolo, tá excelente. Bom, isso daqui é uma célula. Essa é uma maneira de organização, mas a gente sabe que as células se unem, formando tecidos. Na nossa próxima aula a gente vai ver os tecidos. Dá um joinha aí e ajuda a divulgar o canal.